Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária. Hoje a gente continua a nossa conversa sobre o patriarcado do salário, da italiana Silvia Federici. E a gente tinha planejado uma sequência, mas eu vou alterar um pouquinho, porque a gente discutiria hoje os capítulos 5, 6 e 7. Mas além dos capítulos 5 e 6 ter pontos muito interessantes, que deixariam um vídeo muito extenso, se fôssemos discutir o 3, tem também o aspecto de que no capítulo 7 a gente tem uma discussão que vai para outro lado, assim. Eu acho que dá mais certo se for separado. Hoje a gente fala sobre os capítulos 5 e o capítulo 6. Capítulo 5 se intitula A Revolução Começa em Casa, Repensando Marx, Reprodução e Luta de Classes. E uma coisa muito peculiar que fica presente aqui nesses dois capítulos, a Silvia Federici está falando meio que o tempo inteiro que a discussão que ela faz do Marx, ou as ponderações que ela faz em relação a algumas lacunas que existem na obra do Marx, não tiram a importância dele, a importância que ele teve, inclusive para a discussão de aspectos relacionados ao que a gente chama aí de causas das mulheres. Então ela está dizendo que ela está apontando especificamente alguns aspectos, algumas lacunas profundamente importantes, obviamente, não é pouca coisa, mas que ao mesmo tempo ela vai fazer como que se diz? Ela vai meio que minimizar as críticas dela, porque se você vai lendo realmente, aparecendo que ele deveria ter falado isso, é profundamente importante. Então basicamente o que ela vai dizendo é: nada tira a relevância deste homem. Então é isso, a gente vai lendo aí, discutindo alguns aspectos, e assim como o Federici, a gente vai ressaltando aí que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E logo no início ali do capítulo 5, ela começa discutindo um aspecto muito positivo, de fato, da obra do Marx, que é meio que uma capacidade de prever algumas coisas que dariam muito errado no futuro, ou quais seriam as consequências de algumas coisas. A primeira coisa que ela vai dizer é sobre a globalização. Então, a ideia o começo da globalização ali parece ter aspectos positivos, mas ela vai dizer que se aponta, né, de alguma forma na obra do Marx, que esse processo ele iria ser muito negativo a longo prazo, a ponto de, né, submeter tudo à lógica de produção do lucro e do mercado. Então, culturas locais, aspectos muito específicos de determinados países, da cultura de determinados países, tudo isso, de repente, está regido aí sobre a lógica do mercado, a lógica do lucro, como a gente percebe muito claramente hoje, mas que naquele momento talvez fosse meio que fatalista demais dizer, e que ele já conseguia perceber. E a questão dela diante disso, assim, é como que ele não conseguiu prever que o modo como as relações entre homens e mulheres, especificamente o modo como a relação da mulher com o trabalho nas fábricas, foi se alterando, e essas alterações teriam consequências muito prejudiciais no futuro, que hoje a gente colhe muito bem. É importante a gente dizer ou perceber em relação à leitura desses dois capítulos que a gente vai ter aqui uma alteração ou algumas alterações que vão acontecer no que a gente pode chamar de estrutura de família. No capítulo anterior a gente meio que já sinalizou isso quando a gente falou da criação da família proletária, e essa família proletária, ou a criação dessa família proletária e alterações que acontecem ali em determinado momento da história, século XIX e as primeiras décadas do século XX, conta de alterações político-econômicas. Todas essas alterações vão fazer que existam muitas alterações em relação à participação das mulheres no mundo do trabalho remunerado, e essas alterações vão deixar marcas profundas que a gente sente hoje. O que é importante dizer isso? A necessidade a estrutura familiar que a gente conhece hoje é uma estrutura fabricada, é uma estrutura criada. Então, essa ideia de patriarcado também foi uma ideia criada. A gente já discutiu outros livros e outras autoras e autores que discutiram a questão do patriarcado, e a gente foi percebendo que cada sociedade ou cada momento histórico é patriarcal à sua maneira. Então a gente tem alterações no modo, né, como a exploração das mulheres acontece, e é necessário a gente pensar sobre isso. Porque o modelo, ou os modelos que a gente tem hoje no mundo ocidental, foram modelos fabricados em algum momento, e é crucial saber disso para não achar que sempre foi assim, porque nem sempre. A gente teve outras formas de existência do patriarcado, melhor ou pior, aí já é uma outra questão. E aí isso explica, de certa forma, os outros capítulos, e explica o tom
resumão que ela dá na obra, justamente porque ela vai dizer que essa criação da família proletária dura mais ou menos ali de 1860 até a Primeira Guerra Mundial. E o que aconteceu de alteração nesse momento, relacionado ao tema que a gente está dizendo, foi a exclusão gradual das mulheres e de crianças do trabalho fabril. Então, mulheres e crianças, a gente já sabe, né? A gente tinha mulheres e crianças trabalhando em condições extremamente exploratórias até esse momento, e durante esse período são grupos que vão sendo retirados do trabalho fabril com argumento de proteção, com argumento de que tinha que manter a estrutura da família, com argumento de que esses grupos precisavam ser protegidos, todos esses argumentos muito bonzinhos que a gente já conhece, mas que na verdade vão ter outras justificativas não tão positivas assim. Então, a criação da família proletária vai fazer com que crie a dona de casa proletária, né? Então, a mulher proletária, na verdade, é a mulher responsável pelo cuidado da casa e do trabalho doméstico, então, né? Como se essa mulher estivesse trabalhando nas fábricas, ela é retirada das fábricas, ela é agora alguém que trabalha em casa, ela é uma dona de casa proletária, que não tem salário, que não recebe um salário por isso, mas que em contrapartida vai ter um outro produto que surge disso, que é o salário familiar. Esse salário familiar vai ser um negócio que vai deixar marcas muito profundas na estrutura dessa família, porque agora a gente pode pensar em duas estruturas. Primeiro, que é de uma melhora de condição para a vida do homem trabalhador. Então, esse homem que também trabalhava em condições de exploração absurdas, isso começa gradativamente, não é uma coisa que é do dia para a noite, mas gradativamente esse homem começa a ter mais horas de descanso, esse homem começa a ter uma elevação substancial do seu salário, que agora justifica, né, a mulher ficar em casa sem receber salário. Então, o salário que era, cada um tinha o seu salário, homem, mulher e criança, agora a gente tem um único salário que é responsável por suprir toda essa família. Então, por causa disso, crianças saem das fábricas, mulheres saem das fábricas, e isso faz o quê com a cabeça do homem? Obviamente, esse homem vai se sentir mais poderoso do que nunca, que agora ele tem sujeitos dependendo dele, e esse homem vai receber uma grana que justifique, né, que valide isso, e que valide, de certa forma, ele como homem de uma forma diferente. Então, esse sujeito que passou de profundamente explorado, trabalhando muitas horas, em condições muito absurdas, ele começa a receber um salário maior, a mulher dele está em casa, o filho dele está em casa, isso dá uma mexida com a cabeça e com o ego desse sujeito, a ponto de agora ele assumir uma postura de masculinidade diferente, e as mulheres também vão ter que mudar um pouco a sua postura, justamente por causa das alterações desse sujeito. Em outro momento, a Federici vai dizer que, inclusive, isso está relatado em vários outros livros, de que em algum momento era fundamental que as mulheres ficassem esperando esse homem no dia do pagamento, na porta da fábrica, ou no caminho, porque ela tinha que pegar esse dinheiro, esse salário, para poder pagar as contas. Ela tinha que pegar esse dinheiro antes dele torrar tudo com prostituta e com bebida, porque entre o caminho da fábrica até esse homem chegar em casa, esse dinheiro já não existia mais. Então, a mulher, para poder não morrer de fome, né, nem os filhos morrerem de fome, ela tinha que ficar esperando esse homem na porta das fábricas para poder pegar o salário. E isso, né, não era tão simples assim, porque a gente vai ter todo um processo de construção de violência, inclusive física, desse homem que não iria entregar o dinheiro tão facilmente assim para a mulher. Então a gente tem várias alterações que vão deixando marcas muito profundas, e sobre um discurso também muito religioso, de que a mulher precisa ficar em casa, a mulher precisa ser protegida. E sempre que eu leio sobre isso, assim, ultimamente, quando eu leio sobre isso e lendo esse livro especificamente, me vem muito uma angústia, porque isso é muito comparado com discursos muito contemporâneos de mulher que acha, mulheres que realmente acham, e também, novamente, sobre um discurso muito religioso, de mulheres que realmente acham que precisam ser protegidas, de que mulheres precisam ser cuidadas, precisam ser amparadas psicologicamente, financeiramente, pelo homem. E isso é um produto dessa passagem aí do século XVIII para o século XIX, do século XIX para o século XX, e que vai criar essa mulher aí que deseja essa proteção excessiva. E aí essas mulheres nunca pensam na consequência disso, justamente porque elas se justificam tudo isso aí por uma perspectiva religiosa de que Deus vai prover, Deus vai mandar para ela um presente de Deus que seja bom o suficiente, com grana o suficiente para bancar a família. Mas a gente vê o início disso, vê como que isso surgiu, é muito curioso, porque justamente essa mulher estava lá nas fábricas, ela estava nesse lugar, né? Ela podia construir uma outra história se não fosse a criação dessa família proletária que começa inicialmente em Inglaterra, Estados Unidos, depois vai se difundindo
indo para outros países da Europa e que vai atingindo aqui países em desenvolvimento como o nosso em algum momento, mas é sobre essa justificativa aí, né? Esse sujeito que começa a se sentir muito poderoso quando ele começa a receber uma grana maior e ter melhores condições de trabalho, e que vai entrar em confronto com essa sua família que ele precisa proteger, mas que na verdade ele não vai proteger coisa nenhuma. Tem duas justificativas do porquê que essas alterações vão acontecendo. A primeira justificativa é, nessa transição do século XIX para o século XX, os movimentos revolucionários eles estavam ganhando força, eles estavam começando a se mostrar perigosos. Então, a classe capitalista vai começar a pensar em estratégia de dirimir, né? Precisa dizimar essas revoltas, ou pelo menos que essas revoltas que forem acontecendo, que aconteça, mas que não aconteça a ponto de alterar significativamente como o jogo político e econômico funciona. Então, essa alteração da família proletária acontece entre um dos motivos muito fortes é esse aqui. Precisa-se elaborar estratégias de silenciamento dos grupos revolucionários. Como a gente está passando por um momento de transição ali de famílias agrárias para famílias urbanas, a gente tem essa alteração, né? As cidades industriais estão crescendo, é um momento perfeito, justamente porque agora a estrutura das fábricas, a estrutura do trabalho vai ser diferente. Inclusive tem obras que vão discutir como que é exatamente esse momento dessa formação, né? Que vai se atender algumas demandas desse sujeito que está ali trabalhando para que ele se sinta confortável em relação àquilo. Então, para esse sujeito, para esse homem que está ali na fábrica e que agora está ganhando mais, está tendo melhor condição de trabalho, quando ele chega em casa, a casa dele está limpa, a comida dele está feita, a criança dele está cuidada, para esse homem é muito mais confortável do que quando ele chegava e a mulher estava às vezes trabalhando também. Então ele chega em casa, a casa está uma zona, a criança está sendo cuidada de qualquer maneira, inclusive tem uma discussão sobre o uso de opioides pelas babás, então ali a babá às vezes está cuidando de um monte de criança, droga as crianças todas para ficarem quietas. Então a gente tem esse sujeito que vivia nessa estrutura e que agora ele vive numa estrutura mais confortável para ele. Como o mundo já era profundamente patriarcal, fica fácil para esse sujeito adquirir uma nova forma de dominância, uma nova estrutura de dominância. Então isso se resolve nesse primeiro momento. Mas a outra razão pela qual essa família proletária precisa ser criada, e aí a gente tem motivos econômicos mais específicos. A razão é que a gente estava passando numa alteração, numa forma de economia muito específica. Então a gente antes tinha que a Federici vai chamar aqui de trabalho leve, né, ou indústria leve, na verdade, que era a indústria que lidava, sei lá, com algodão, que era uma estrutura de trabalho, e que agora começa a lidar com outro tipo de produção, que vai mexer com aço, vai mexer com ferro, vai mexer com uma estrutura de trabalho que vai ser mais puxada, vamos dizer assim. E aí começa a se perceber que as crianças não estão dando mais conta de suprir aquele trabalho. Então a gente pode pensar em crianças, meninos, meninas que trabalhavam ali com 8, 9, 10 anos nas fábricas, 12, 14, 16 horas, e mulheres também, em condições subhumanas. Quando essas crianças chegavam nos 40 anos, quando muito, não estavam mais dando conta de fazer nada, assim. Então a gente tinha um sujeito, uma pessoa adulta ali, que já estava no zero, que já não dava mais conta de produzir. E aí vai ter uma frase que é muito cruel no livro que Federici usa, que ela vai dizer, a indústria, é uma citação, aliás, ela vai dizer, a indústria capitalista e a família proletária não estão dando conta de colocar trabalhadores nas fábricas. Então precisa se reinventar uma forma de colocar esses trabalhadores nas fábricas e que se chegue ali numa idade adulta pleno de capacidade produtiva. Então, essas alterações acabam acontecendo por isso. Quando esse homem começa a ser o provedor da família, essa família fica em casa, essa mãe fica em casa, cuidando desse homem trabalhador, cuidando desse pequeno ser em desenvolvimento aqui, desse pequeno produto, né? Porque é um produto, desse pequeno produto que logo vai estar ali no chão da fábrica. E esse sujeito que está sendo produzido, essa criança que está sendo produzida, vai ser produzida em condições um pouco melhores. E aí, quando ele chegar na idade adulta, ele vai estar pleno ali na sua capacidade produtiva, não vai chegar nos 40 anos todo arrebentado, porque não aguenta mais trabalhar desde que é pequeno demais. A grande crítica, então, da Federici em relação a Marx nesse aspecto é justamente de que ele previu várias tragédias que iriam acontecer posteriormente, mas que essa questão da família ele não conseguiu ver, justamente porque para ele meio que dava essa impressão de que esse era um problema que iria se resolver gradativamente, que as mulheres meio que em algum momento voltariam gradativamente para as fábricas e que isso não aconteceu
aconteceu da forma como deveria acontecer. Né? A mulher volta, né? Essa mulher, essa trabalhadora que tinha saído do universo do trabalho das fábricas, ela volta a trabalhar em algum momento, mas por outras razões, e que essa estrutura que já tinha sido construída, ela não se altera. A gente pode dizer que até hoje a estrutura da família proletária é a mesma. Por mais que a mulher tenha, essa mulher classe média baixa, por mais que essa mulher tenha voltado para os postos de trabalho, a gente pode pensar mesmo que profissionais liberais, trabalhadoras, sei lá, médicas, advogadas, professoras, engenheiras, além das mulheres que ocupam ali o chão da fábrica, a gente pode pensar que essa mulher ainda mantém essa estrutura da família proletária. Ela ainda é a principal responsável pelo cuidado doméstico, ela é ainda responsável por cuidar do homem, ela é ainda responsável por cuidar da casa e da família, e quando, por alguma razão, ela não pode, ela vai precisar do apoio e da ajuda de outras mulheres. Mesmo que ela consiga uma creche ou uma escola em tempo integral, em algum momento alguém vai ter que cuidar dessa criança e, majoritariamente, né, a gente não fala mais em exclusividade, mas majoritariamente, quem vai exercer essa função no lugar dessa mulher é uma outra mulher, seja uma mulher que esteja sendo remunerada por isso, seja uma mulher da família que cuide, que precisa cuidar, mas que, de qualquer maneira, essa estrutura da família proletária não regride, né? Apesar de a gente ter passado muito tempo, essa estrutura não regride, ainda que a mulher já tenha voltado a ocupar os postos de trabalho. O que também vai ajudar e também vai fazer com que todas essas mudanças deem muito certo é o fato de que os trabalhadores também eram contra, em sua maioria, a presença das mulheres nas fábricas, porque, de certa forma, acabava tirando postos de trabalho dos homens, mas principalmente porque isso dava um certo poder para as mulheres. Teve uma lei em algum momento, que era uma lei que legalizava o salário individual. Esse homem que tinha completo poder em relação à mulher, de repente, por causa de algumas alterações da legislação, ele começa a se ver disputando espaço, olha só, com as mulheres e perdendo com a possibilidade de perder seu pleno domínio em relação a ela, porque agora elas têm salários individuais. Quando isso tudo começa a ser muito perigoso, tanto para os homens quanto para os setores econômicos, vai ser muito fácil alinhar todo esse discurso e fazer com que as mulheres voltem ali para o ambiente doméstico. Essa oposição em relação à presença das mulheres nas fábricas e nos postos de trabalho vai ser tão intensa, inclusive com a criação da primeira Internacional dos Trabalhadores, em 1804, que era uma organização que o Marx liderava, que tinha como objetivo aí fomentar e organizar todas essas estratégias de revolta. Essa primeira associação internacional aí em prol organizada pelos trabalhadores vai demorar mais ou menos uns 7 meses depois da fundação para aprovar a presença das mulheres. Então, essa primeira Internacional dos Trabalhadores ali, ela vai ser de trabalhadores mesmo, de trabalhadores homens, porque as mulheres não eram bem-vindas, apesar de elas já estarem trabalhando, elas estarem nas fábricas, delas serem extremamente vulnerabilizadas nos trabalhos das fábricas, as mulheres não eram bem-vindas a ponto de precisou meses, ali, quase um ano, para essa primeira Internacional receber, né, aceitar que existissem mulheres naquele espaço, como se elas não fossem trabalhadoras também. E aí essa Associação Internacional dos Trabalhadores tinha várias sessões, e uma das sessões era a sessão 12, que era considerada a sessão mais feminista. E que essa sessão em específico, por falar de liberdade da mulher, por falar de prazer da mulher, por falar do espaço das mulheres nos lugares de trabalho, essa associação vai ser muito combatida. Inclusive o Marx participou da campanha para fechar a sessão 12. Então, quando a gente tem ali numa organização, finalmente, de trabalhadores, que a gente vai ter mulheres proeminentes lutando por esses direitos das trabalhadoras, a gente vai ter vários homens, inclusive o Marx, falando, fecha esse negócio aí, que só pode sair coisa ruim. É importante a gente pensar que a gente estava num momento muito delicado, e era um momento delicado, inclusive, para construir e solidificar opiniões. A gente pode pensar em 2 aspectos ali. Mulheres e crianças trabalhavam nas condições mais vulnerabilizadas de todos os postos de trabalho ali. Inclusive, vai ter relatos em alguns livros de meninas de 12, 13 anos que trabalhavam nas minas de carvão, que trabalhavam seminuas. Então, além do trabalho explorado, tinha o seu corpo explorado. E o Marx, ele era a favor da participação das mulheres no mercado de trabalho, do trabalho das fábricas, ele era a favor, mas ao mesmo tempo ele estava denunciando ali as condições subhumanas desse trabalho. Só que, a partir do momento que ele vai ser contra essa condição de exploração, ao mesmo tempo isso fortalece o discurso de grupos que lutavam pelo salário familiar. Foi muito complicado, porque era como se, a partir do momento que ele começa a falar assim, olha, mulheres estão trabalhando ali em condição degradada,
degradante. O pessoal que era contra a presença das mulheres nas fábricas vai falar qual que é a solução? Tirar as mulheres das fábricas. Ninguém tem a ideia brilhante, até porque não era interessante, lógico. Ninguém vai levantar o discurso de que mulheres talvez precisassem só ter melhores condições de trabalho e que isso já seria bastante coisa. Voltando naquela ideia da criação da família proletária, essa família vai ser criada e voltando àquela discussão sobre a criação da família proletária, essa família vai ser criada dentro de um tempo aí razoavelmente significativo. Primeiro começa com uma percepção aí de que as mulheres, é como se essas mulheres não tivessem habilidades domésticas, e isso vai ser considerado um problema, mas tem um discurso maior e mais importante, que é da ideia de que as mulheres não estão mais interessadas em produzir a próxima geração fabril. Então essa vai ser a percepção geral em algum momento. Essas mulheres estão usando métodos contraceptivos, estão usando métodos abortivos, estão deixando os filhos negligenciados. Então isso vai ser um problema, porque se percebe que essa mulher não está mais interessada em exercer aí essa produção de novos corpos para trabalho. E aí vai ter uma série de alterações que começa, né, necessariamente no discurso. Então começa-se a ver cursos domésticos, cursos de cuidados domésticos, aulas sobre temas domésticos, e essas aulas nas escolas públicas. Então essa mulher que de repente não tinha habilidade com cuidado doméstico, ela começa a ter, porque ela é ensinada em relação a isso. E aí isso vai crescendo. Ao passo que isso vai acontecendo, os salários dos homens vão aumentando gradativamente. A gente tem ali, primeiro tem um aumento de 30%, depois 40%, depois os salários vão aumentando de forma mais substancial em alguns lugares, mais do que outros. Então, esse homem ele vai se empoderando aos poucos. E aí chega um momento em que começa a ter um controle direto em relação à maternidade. Começa-se a ter inspeção em relação a como que as mulheres estão cuidando dos filhos, e casos de filhos negligenciados, a mulher vai ser punida. Então, necessariamente aqui tem esse discurso extremamente afirmativo de que é a mulher a responsável pelo cuidado do filho. Se chega ali alguém responsável pela inspeção e o filho está largado, a culpa é da mulher, porque agora ela é a mulher proletária, ela é a dona de casa proletária que precisa ficar em casa, e se precisa ficar em casa tem que cuidar dos filhos. Vai começar a ter agora maior controle de opioides, então drogas que mães e babás davam para as crianças começam a ser controladas. Quando dá merda, a culpa vai cair nesse caso, especificamente no colo da mulher. Pensando na produção discursiva disso, tem um outro ponto que é bastante necessário da gente pensar, que a gente pode pensar num discurso que está voltando com certa força hoje, que é da mulher de valor e da mulher sem valor. Isso surge também nesse momento, porque essa mulher que ela vai sendo retirada das fábricas e vai sendo convidada a voltar para o espaço doméstico, essa mulher vai se questionar em relação à figura da prostituta. Então ela vai pensar, olha só, a prostituta aqui ganha mais grana, tem mais liberdade, não precisa ficar produzindo criança. Então tem uma certa disputa, uma certa preocupação dessas mulheres que agora vão ter que ser mães em tempo integral em relação a essas outras mulheres aqui que estão vivendo com maior liberdade, às vezes com mais grana, e que não precisa ter esse controle o tempo inteiro em relação ao seu corpo, em relação ao que ela produz. E aí vai começar todo um discurso de essa aqui é essa dona de casa, essa aqui é essa mulher do lar, essa aqui é a mulher de verdade, esse sujeito excluído, esse sujeito que é à margem da sociedade. Então a gente percebe que até essa ruptura, essa divisão entre as mulheres foi produzida socialmente, foi produzida culturalmente. Precisou se elaborar um discurso de que uma mulher vale mais e uma mulher vale menos, para que essa mulher falasse, não, eu não vou ser aquela porque aquela tem um outro valor, aquela é um corpo fácil, aquela é uma mulher depravada, aquela é uma mulher sem moral. Então precisa se elaborar inclusive esse discurso para que essas rupturas entre mulheres acabe possibilitando a solidificação. Tem um ponto que certamente é um dos que eu mais gosto no livro, que é quando ela vai dizer que essa criação da família proletária fez com que essa mulher agora se isolasse de outras mulheres, porque em determinado momento, quando essas mulheres estão trabalhando nas fábricas, elas têm a oportunidade de compartilhar experiências, de tratar das violências individuais que elas sofrem, procurar apoio. E isso é fundamental para a gente ter o fortalecimento de mulheres ainda hoje, né? Então, se você é uma mulher que está sozinha ali, você vai ter que lidar com as suas coisas também de modo sozinho. E aí, quando essas mulheres estão em casa novamente, elas não têm mais um possível suporte que ela poderia ter de uma outra mulher. E isso vai fazer com que essas mulheres estejam profundamente enfraquecidas. Começam a ser enfraquecidas por várias razões, mas
começam a ser enfraquecidas também pelo isolamento. Quando essas mulheres estão isoladas, ela não tem outras mulheres para quem recorrer. Quando essas mulheres estão, então, isoladas, forçadas a trabalhar no espaço fechado de casa, sem o próprio dinheiro e sem limite para a hora de trabalho, a gente vai perceber que a criação da família proletária deu muito certo para o homem e deu muito errado para a mulher, e que isso vai deixar marcas profundas demais, no ponto de até hoje a gente sentir ainda que as relações de trabalho já estejam nos alterando de alguma forma. Gente, é isso. A gente volta na semana que vem para a discussão do último capítulo, que eu deixei propositalmente para conversar sobre ele sozinho, porque ele se intitula Notas sobre Marx e Ecologia. Então a gente muda o tema aqui para falar um pouquinho sobre esses outros aspectos. Até mais!